novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou a Aline Albino, artista de hand lettering e mamãe do Benjamin. Eu sempre tenho que falar as duas coisas, porque quem me conhece antes de ser mamãe do Benjamin sabe como virar mamãe do Benjamin mudou o meu dia a dia, inclusive a minha arte e a quantidade de vídeos do YouTube. Ok? Enfim, aqui no canal você encontra muito vídeo de lettering, bullet journal e DIY. Lá no Instagram você encontra muito Benjamin e plantas. Basicamente é isso. Então se você gosta de plantas e se você não conhece o bebê mais estiloso desse Instagram, desculpa, mas é meu filho, vai lá no meu Instagram pra acompanhar a gente por lá também. Vídeo de hoje é pra galera de lettering, mas também pra galera de desenho. Nós vamos falar sobre o Procreate. Eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebo muito, que é qualidade de imagem do Procreate. Muita gente aí que tá começando no Procreate me manda mensagem desesperada falando: mas Aline, o Procreate não tem qualidade de impressão, todas as artes que eu vou imprimir do Procreate ficam horrorosas, fica tudo embaçado, fica tudo pixelado, eu não sei o que eu faço. Enfim, hoje eu vou falar um pouquinho sobre imagem, pixel, para você entender aí como que o programa funciona e poder descobrir aonde você está errando. Porque sim, o Procreate tem uma qualidade de impressão maravilhosa das artes que você faz lá, você consegue imprimir tranquilamente. A única coisa é que você tem que tomar alguns cuidados na hora de criar o seu arquivo. Primeira coisa, vamos falar sobre dois conceitos básicos, que é imagem em vetor e imagem em pixels. Qual a diferença dessas duas e quais os principais programas que trabalham com ela? Imagens em vetor, que são as imagens produzidas pelo programa Adobe Illustrator ou o CorelDRAW. Deve ter mais programas que produzem, mas enfim, os mais famosos aí é o Illustrator e o CorelDRAW. Imagens em pixels, o Procreate trabalha em pixel, o Photoshop trabalha em pixel, enfim, muitos programas trabalham com pixels. Qual a diferença dessas duas imagens? Vetor é uma imagem produzida por equações matemáticas, meu amigo. É isso aí. O Illustrator, quando você está desenhando lá, ele está fazendo vários cálculos matemáticos. Então é uma imagem matemática. O que acontece é que você pode escalonar aquela imagem para o tamanho que você quiser, tanto aumentar quanto diminuir, que você não vai perder qualidade nunca, porque o computador vai refazer todos aqueles cálculos matemáticos e essa imagem pode ir para que tamanho você quiser. Porém, ela tem um pouquinho de limitação em questão, eu vejo para nós artistas de hand lettering, ela não tem o traço, você não consegue desenhar como você desenha em pixel, como você desenha no papel, você vai conseguir fazer isso em programas de pixel, você não vai conseguir fazer isso no Illustrator. No Illustrator você vai ter que criar curvas com a ferramenta lá, você não tem essa liberdade de desenho. São dois tipos de imagens diferentes com usos diferentes, aplicações diferentes, beleza? E a imagem em pixel? A imagem em pixel é uma imagem formada por pontinhos, por pixels. Esses pontinhos chamam pixels. Para você ver esses pontinhos é bem simples. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, quando a gente tem uma imagem aqui, por exemplo, no iPad, eu tô dentro do Procreate, tá? Eu criei essa colagem lá. E para você ver os pixels, é só você aumentar. Aumenta, aumenta, aumenta. Ó, você vai começar a ver todos esses quadradinhos aqui. Esses são os pixels. A imagem é formada por pontinhos. O que acontece com uma imagem em pixel você não pode aumentar ela. São imagens que se você, depois de pronta, você pega essa imagem e aumenta, ela vai perder qualidade. Por quê? O programa vai realmente, você vai colocar essa imagem lá no Photoshop e aí você vai aumentar ela para o tamanho que você quiser. Ela vai aumentar, o programa vai te permitir isso, você aumentar essa imagem e ele vai refazer um pouquinho dos cálculos ali, ele vai tentar compensar e colocar, na verdade quando você aumentar, ele precisa ter mais pontinhos. O que o programa vai fazer? Ele vai criar esses pontinhos baseado na cor que tem do lado. Então quando você aumenta, ele coloca pontinho lá que ele precisa ter pontinho, só que ele vai simplesmente catar as cores do lado. E aí o que vai acontecer? Vão começar, como vai ter vários pontinhos da mesma cor, vai começar a aparecer o que a gente chama de pixelado, vai aparecer blocos, a gente vai conseguir ver esses blocos ficando maiores, porque vai ter muitos pixelzinhos pequenininhos da mesma cor junto. Por isso que quando a gente aumenta uma imagem em pixel, começa a aparecer os quadrados. Não é que o quadrado em si aumentou, porque o tamanho do pixel é fixo, mas como o programa teve que repensar e colocar quadradinhos ali, porque você pediu para aquilo aumentar, ele vai basear na cor que está próxima
não tem como você falar, vai exatamente aqui. E ele vai colocar os pontinhos que ele precisa colocar ali. E aí vai começar a formar blocos de pontinhos que você vai começar a enxergar. E aí essa imagem vai ficar pixelada. O segredo vai estar sempre na hora de você criar o arquivo no Photoshop, no Procreate, no programa que você estiver usando. Existem algumas variantes aí, vamos lá. Precisamos falar primeiro sobre tamanho, é fácil de entender. Se você quer imprimir essa arte num tamanho A4, que é a impressora de casa, caseira geralmente é A4, enfim. Se você vai imprimir num tamanho A4, você tem que criar essa arte no mínimo num tamanho A4. Porque a arte em pixel você pode diminuir ela, mas não aumentar. Porém, o que eu faço? Eu crio minhas artes sempre no mínimo em tamanho A3, porque se eu quiser imprimir em tamanho A3, A4. Eu sempre crio no mínimo em A3, porque se eu quiser imprimir em A4, vai ficar perfeita. Mas se eu quiser imprimir uma A4 numa A3, vai pixelar, vai ficar ruim. Por isso, dica, a não ser que você realmente vai só imprimir no tamanho A4, beleza, cria um tamanho A4 e parte para ser feliz. Tá em dúvida que tamanho que você vai imprimir isso? Faz num A3, faz num tamanho maior, entendeu? Porque você vai poder diminuir depois. Outra coisa que temos na variante da imagem de pixel é os DPIs. Existem 3 números que você tem que decorar sobre DPI, que é qualidade de imagem. Assim que você abrir o Procreate, ó, aqui no meu Procreate eu já tenho salvo vários formatos, A4, A3, Letter, porque aqui nos Estados Unidos não se usa A4, é o Letter. Ele é um pouquinho diferente e não existe A4 aqui. Então eu tenho todos os tamanhos que eu comumente uso. Mas aí você vai vir aqui, ó, quando você vai criar, você clicou aqui no mais. O que todo mundo ensina e que você vê em tutoriais o tempo inteiro? Você usa esse tamanho que é o que vem aqui, que é o Screen Size, que é o tamanho de tela. Todo mundo faz esse tamanho e aí quer imprimir. Não vai dar certo para imprimir. O Screen Size que vem nele é o tamanho da tela, só que é numa resolução baixa. Já vou explicar sobre resolução. Mas o que eu quero mostrar só aqui, ó, clica no mais e aí você vai colocar as dimensões. Nas dimensões, ele automaticamente vem em pixels, mas é só você vir aqui embaixo e escolher centímetros, colocar os centímetros que você quer. E aí, essa partezinha que eu vou falar pra vocês agora, ó, DPI. O que é um DPI que tá escrito 72 aqui? E aí você vai poder digitar vários números aqui. Geralmente são os DPIs que o pessoal erra. Existem 3 números padrões que você tem que decorar desses DPIs, dessa qualidade de imagem. Sempre que abre aqui vai estar escrito 72 DPIs. Anota aí, 72 DPIs é para uma imagem digital, para uma imagem que você só vai usar para postar na rede social, para usar isso digitalmente, só vai ficar em alguma tela, seja do celular, seja do iPad, seja do computador, enfim, são imagens digitais. Ela não tem qualidade de impressão. Segundo número, 150. 150 é uma imagem que você vai imprimir na sua impressora perfeita, vai ficar ótima, vai ser uma qualidade boa aí para você imprimir a sua imagem. Falamos de 72, 150 e 300. 300 DPIs é o padrão para você mandar para gráfica, para imprimir em máquinas de alta qualidade. 300 DPIs está ótimo. Então decora esses 3 números, 72, 150, 300. É isso. É para imprimir? Faz em 300. É para ficar só no computador? Em 72. Por que existem essa variação e por que eu não usaria 300 em tudo então? Porque quanto mais DPIs, maior a sua imagem. Mais ela vai ficar pesada, mais ela vai pesar. O tamanho de uma imagem 72 DPIs é muito diferente do tamanho de uma imagem de 300 DPIs. É muito maior um arquivo de 300 DPIs. Então, se você sabe que você vai fazer aquilo só para a internet, 72 DPIs, não vai mudar nada na qualidade para você colocar aí numa tela. É para imprimir entre 150 e 300, faz em 300. 150, eu nunca uso 150, eu só uso 72 ou 300, é mais fácil. E é aí que as pessoas esquecem de colocar o DPI. Mas eu coloquei o tamanho A4, mas você provavelmente deixou 72 DPIs. É uma imagem para tela, não é uma imagem para impressão. O que isso influencia no Procreate? Porque sim, isso influencia muito no Procreate. Tamanho de tela, resolução, tudo isso influencia uma coisa muito importante no Procreate: quantidade de layers, de camadas. No Photoshop você não tem limitação de camadas, de layers, por exemplo.
Você pode fazer um arquivo gigantesco e vai estar lá quantas camadas, você pode criar quantas camadas você quiser. Porém, o Procreate não. O Procreate tem uma limitação de memória, tanto do seu iPad quanto que ele consegue processar. Por isso, quantidade de camadas varia de uma imagem para outra que você criar. Se você criar uma imagem 72 dpi no tamanho de uma tela, vai ter, sei lá, 80 layers que você pode usar. Ele vai te avisar, tá? Quando você coloca as definições, ele vai falar quantas camadas são possíveis naquela imagem. Se você faz, por exemplo, que nem eu crio só imagem A3, que é uma imagem grande, 300 dpi. Isso limita muito a quantidade de camadas. Então, às vezes eu tenho um arquivo que ele só aguenta 20 camadas. Só isso. E pra mim é pouco. Por quê? Porque eu faço tudo separado, eu faço tudo da maneira menos destrutível possível. Porque eu consigo modificar qualquer coisa da minha arte. Quando você está fazendo arte para um cliente, você tem que fazer a arte da maneira menos destrutível possível. Maneira destrutível é o quê? Você fazer tudo junto, que você vai ter que redesenhar depois, que você vai ter que ter todo o trabalho de redesenhar aquilo. Essa é uma maneira destrutiva de se trabalhar. Uma maneira não destrutiva é quando você mantenha tudo em camadas separadas, quando você usa máscaras, porque você sempre tem um original, você sempre tem para onde voltar, você sempre tem como mudar a cor de tudo. Tudo é muito manipulável. Essa é uma maneira não destrutiva de se trabalhar. E eu trabalho com muitas camadas. Então, o que eu faço? Já me perguntaram, você faz a sua arte inteira no Procreate? Não. Dificilmente eu faço uma arte inteira no Procreate por causa dessa limitação de camadas e porque tem muita coisa que é mais fácil fazer no Photoshop. Então, isso daqui é basicamente meu papel e canetinha. Eu desenho aqui, faço tudo aqui, coloco cor, mantenho no máximo de camadas que eu consigo, mas às vezes ele me limita, então eu tenho que começar a agrupar algumas coisas, então eu agrupo essas camadas, agrupo não, na verdade eu tenho que soldar essas camadas, transformar em uma só, e aí eu jogo no Photoshop para conseguir recortar, conseguir manipular o que eu quiser, conseguir trocar de cor, porque lá no Photoshop é um pouco mais rápido, porque você tem um mouse que você faz assim e é muito mais rápido do que você ter que ficar trocando de camada, achar camada, que nem aqui no Procreate você não consegue clicar num objeto e ele já selecionar aquela camada, ele simplesmente vai desenhar se você clicar na tela. Então no Photoshop não, você consegue usar a seleção e ir puxando. Por isso que eu uso os dois programas em conjunto, as minhas artes geralmente são feitas nos dois programas. Mas o que eu quero dizer é, quanto maior você fizer no Procreate, mais limitação de camadas você vai ter, você precisa ter isso em mente, porque às vezes você tem que repensar em como você vai fazer aquela arte no Procreate para você conseguir usar as camadas que precisa. Eu também, outro dia eu tava falando sobre isso numa live e uma ilustradora falou, gente, é o mesmo problema que eu enfrento, essa limitação de camadas. Mas tudo bem, você consegue trabalhar tranquilo aí, você só pensar nas quantidades de camadas certinho. Enfim, eu acho que é isso. Na hora de criar um arquivo, você tem que tomar muito cuidado no tamanho, então eu aconselho, se você não sabe o tamanho que você vai imprimir, faz um tamanho maior. E os DPIs? Para imprimir, 150 ou 300 no mínimo 150, mas eu aconselho você a fazer em 300. Então, faz esse teste aí. Só que agora é assim, não adianta você pegar uma imagem que já está pronta, só ir lá no Canvas Size, mudar o Canvas Size e mudar para 300 dpi. O que vai fazer? Ele vai ter que recalcular e criar a mesma coisa que eu já falei, ele vai colocar pixels, ele vai simplesmente ter que recriar aquilo e vai ficar pixelada. Você tem que começar nessa base, não tem outra maneira. Então, faz o teste aí, me conta se deu certo, cria um arquivo aí tamanho A4, 300 dpi, faz sua arte, imprime aí na impressora e vê se deu certo, se você conseguiu tirar uma ótima qualidade aí do Procreate. Se tem mais dúvidas sobre Procreate, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar mais vídeo pra vocês, falando sobre essas coisas mais a fundo aí de termos técnicos para ajudar vocês. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, se inscreve no canal e deixa seu like. Beijão e até a próxima.